Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Japão que conhecemos hoje é um país rico não só em cultura, mas também em estabilidade econômica, cheio de novidades tecnológicas, robôs futuristas e até os famosos Made cafés. Mas você sabia que o Japão nem sempre foi assim? Atrás dessa nação moderna, existe um passado cheio de costumes e tradições bem curiosas. E algumas vezes até bizarras para o nosso olhar atual. Então já deixa o like se gostar do vídeo e se inscreve no canal, porque hoje vamos falar não de um, mas de 10 costumes estranhos do Japão antigo. 1. Ohaguro, o costume dos dentes pretos. No Japão medieval, muitas mulheres e até homens da nobreza pintavam os dentes de preto. Essa prática, chamada ohaguro, era considerada elegante, sinal de maturidade e até fidelidade. Hoje pode parecer estranho, mas naquela época era sinônimo de beleza refinada. E só por curiosidade, ainda existe um vilarejo antigo no Japão onde seus moradores ainda praticam o ohaguro. 2. Seppuku, a honra acima da vida. Entre os samurais, a honra era mais valiosa do que a própria vida. Existia um ritual chamado seppuku, usado em situações de grande desonra. Sem entrar em detalhes, podemos dizer que era um gesto extremo de responsabilidade e coragem, respeitado por todos da época. Embora hoje soe chocante, para eles era a expressão máxima de lealdade e dever. Em outras palavras, o seppuku era aquele ato extremo, usava a espada para fins chocantes, o qual vocês devem imaginar para quê, ou seja, o céu ganhava mais uma estrelinha. E aqui vou deixar um conselho: nunca, mas nunca pratique o seppuku. Ao invés disso, vai orar e se converta. 3. Rituais públicos de honra. Algumas vezes, esses rituais de honra eram realizados diante de outras pessoas, como forma de mostrar disciplina e exemplo para a comunidade. O objetivo era ensinar que o dever vinha antes dos interesses individuais. Era uma lição de moral em forma de tradição. 4. Mizuko Kuyo, memória das crianças. Outro costume curioso era o Mizuko Kuyo, um ritual budista dedicado às crianças que faleceram cedo ou que não chegaram a nascer. Os pais encomendavam pequenas estátuas de Jizo, o protetor espiritual dos pequenos, e ofereciam flores e brinquedos. Era uma forma de manter viva a memória e de buscar paz espiritual. 5. Máscaras do teatro No. No teatro tradicional japonês, especialmente o No, os atores usavam máscaras para representar emoções, espíritos e até divindades. Algumas máscaras eram delicadas e belas, outras misteriosas e até assustadoras. Esse teatro era lento, cheio de simbolismo, e transmitia histórias profundas sem precisar de palavras diretas. Oharai, purificação coletiva. No Japão antigo, acreditava-se que desastres e doenças vinham de energias negativas. Por isso existia o Oharai, uma cerimônia de purificação coletiva. Comunidades inteiras participavam, muitas vezes lançando objetos em rios ou mares para levar embora o que havia de ruim. Era espiritualidade e união ao mesmo tempo. 7. Kamikiri, o espírito do cabelo. Uma lenda popular dizia que existia um espírito chamado Kamikiri, que cortava o cabelo das pessoas durante a noite. O cabelo, para os japoneses, era símbolo de vitalidade, e perdê-lo sem motivo era sinal de mau presságio. Essa crença era tão forte que acabou virando parte do imaginário coletivo do período. 8. Iaibai, festas às cegas. Antes dos encontros modernos, existiam as feiras noturnas chamadas Iaibai. Nelas,
Jovens solteiros se reuniam em ambientes escuros, onde era difícil ver o rosto uns dos outros. A ideia era deixar o destino falar mais alto do que a aparência. Curioso, né? Um tipo de encontro às cegas da Idade Média japonesa. 9. Oinu-sama, o culto aos cães. Em algumas regiões, os cães eram tratados quase como protetores espirituais. As pessoas faziam oferendas a eles ou a estátuas que os representavam, acreditando que os animais tinham o poder de afastar doenças e más energias. Esse respeito era tão profundo que maltratar um cão era visto como uma falta grave, não só social, mas também espiritual. 10. Yobai, as visitas noturnas. E por último, o costume mais polêmico e ao mesmo tempo intrigante, o Yobai. Em vilarejos antigos, jovens homens costumavam fazer visitas noturnas às casas de mulheres solteiras, de forma secreta. Por incrível que pareça, em muitas comunidades isso era aceito como um costume tradicional e muitas vezes resultava em casamentos. Hoje parece impensável, mas naquela época fazia parte da cultura local. Em outras palavras, o Yobai era quando alguém invadia sua casa ou quarto durante a noite para fins efêmeros. Pois é, assustador, mas naquela época era um costume normal para os japoneses que viviam neste período medieval do Japão. Meu Deus. Essa prática continuou até o século XIX. Mas na entrada do século XX, essa prática começou a ser repudiada pela sociedade e hoje é crime. E aí, qual desses costumes você achou mais surpreendente? O Japão antigo realmente tinha tradições que hoje parecem inacreditáveis, mas que nos mostram o quanto a cultura muda com o tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque ele só ajuda muito a trazer mais histórias e curiosidades do passado. Se você não deixar o like, hoje mesmo sua casa será invadida por alguém querendo praticar o Yobai. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.